A missão do banco é fazer você ficar endividado ser uma coisa fácil e você acumular dinheiro ser uma coisa difícil. Vamos inverter essa lógica? Vamos se proteger do endividamento e vamos transformar a caminhada financeira que acumula patrimônio numa coisa simples de fazer? Pois bem, eu preparei uma aula chamada Guia para a Liberdade Financeira. Uma aula que ninguém deveria perder. Uma aula que está acima de qualquer disputa política. Uma aula que vai ali no ponto mais importante que tem desestabilizado as famílias brasileiras. Essa aula será domingo, 13 de outubro, às 8 da noite. É gratuito, uma oportunidade única, sem replay. Clica aqui e se inscreve. Muito bem, pessoal, estamos começando quarta-feira, 9 de outubro, 7h03 da manhã, horário de Brasília. Estamos ao vivo. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí nos acompanhando pelas principais redes sociais, pelos nossos canais do YouTube e também pelos nossos parceiros. Estamos ao vivo em todas as plataformas aí das redes sociais. Não baixamos mais de 20 mil aparelhos conectados todos os dias aqui, né? A nossa audiência está espetacular e também estamos ao vivo na televisão e no rádio. Você pode acompanhar este programa que é o Desperta ICL. Estamos ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, das 7 às 8, de segunda a sexta-feira, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, dando análise, dando texto, dando contexto. Hoje tem muita coisa por aqui, ainda rescaldo de eleições. Sabiam que o Boulos poderia ter vencido Nunes em São Paulo? E só não venceu porque pessoas votaram errado nas urnas. É um levantamento que acabei de ler agora, hoje pela manhã. Eu vou trazer aqui para vocês uma curiosidade bastante interessante, aliás, bastante interessante. Temos Pablo Marçal dizendo que não vai apoiar o Nunes, pedindo para o Bolsonaro pedir desculpa, dizendo que o Boulos vai ganhar a eleição. Tem bastante coisa por aí. Será que o Marçal tá... Que jogo que o Marçal tá fazendo? Vamos tentar descobrir juntos aqui, vamos pensar juntos. Quem quiser nos acompanhar pela televisão aberta pode nos acompanhar lá pela TV Quirimurê, na Bahia, pela Pop TV, também em Porto Alegre, pela TVT em São Paulo. Estamos ao vivo também em 3 emissoras de rádio. Se você está no carro, principalmente agora, no trânsito em São Paulo, indo para o trabalho, voltando do trabalho, saindo para viagem, chegando de viagem, levando a molecada para a escola, enfim, se você está se deslocando pela cidade e também em casa, claro, mas principalmente as pessoas que estão no carro têm o hábito de ouvir o bom e velho radinho. Estamos ao vivo em 3 emissoras de rádio, na Rádio Heliópolis, na Rádio Cantareira e também na Rádio Brasil Atual. Você pode procurar aí no seu bom e velho radinho para ouvir este programa como se fosse um programa radiofônico. A gente tenta ao máximo aqui, claro, explicar as coisas que estão sendo mostradas também no programa em vídeo, nos canais do YouTube, canal do Eduardo Moreira, canal do Leandro Demori e canal do ICL Notícias e vários outros parceiros que nos retransmitem aí. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Vai chegando, deixando seu like, ativando o sininho e dando 3 pulinhos e comendo as 7 coisinhas da uva e não sei o que. E se não quiser fazer nada disso, por gentileza, apenas compartilhe este programa com as pessoas que você gosta, joga nas suas redes sociais. Aliás, o Twitter aparentemente voltou ao Brasil, vamos falar sobre isso também no programa de hoje. Elon Musk com o rabo entre as pernas, né? Fez, aconteceu e bateu e se debateu e no fim das contas bateu de frente com um muro chamado Alexandre de Moraes. Goste-se ou não, o homem não se esconde. O homem vai pro pau mesmo, né? A gente vai explicar também tudo o que aconteceu aqui. Teve um recuo estratégico no meio do caminho, teve uma coisa ali, uma coisa lá, mas aparentemente o Twitter voltou. Se você for voltar para o Twitter, boa sorte, coloque seu escafandro, tape o seu nariz com um prendedor de roupas, tome cuidado, olhe para os lados antes de atravessar a rua no Twitter, sempre, 2 vezes inclusive, mas se você estiver lá pode compartilhar também este programa pelo Twitter, pelas redes sociais, mandar no seu grupo de e-mail, no seu grupo de zap, faça com que a nossa palavra chegue mais longe. A gente vai fazer uma cobertura aí até o segundo turno também das eleições, que tem várias eleições importantes aí pelo Brasil. Temos São Paulo, mas também temos Porto Alegre, a capital da enchente, temos Cuiabá, com a Abílio Brunini, que é um dos mais perniciosos deputados lá em Brasília, que vai competir contra um candidato do PT, né? Talvez na capital do agronegócio brasileiro, uma eleição interessantíssima. Temos Fortaleza, temos Belo Horizonte, temos Curitiba, com o candidato que em tese seria apoiado pelo Bolsonaro, porque o vice é do PL, mas o Bolsonaro apoiou a que chegou em segundo lugar, que é a Cristina Grêmio, a jornalista antivacina. Curitiba, vocês estão bem parados, né? O Nordeste não sabe votar, eles dizem, viu, Jimmy? O Brasil só é assim por causa do Nordeste. O Nordeste não sabe votar. Vocês aí, Porto Alegre, Curitiba, vocês botam a viola no saco, tá? No ditado popular, vocês lavam a boca para falar do Nordeste.
Porque a gente está vendo nos últimos anos no Brasil quem que não sabe votar. Uma cidade vota no cara da enchente, a outra vota na jornalista antivacina. E antivacina talvez seja uma das coisas melhores da pessoa até. Perguntada, aliás, ontem, se ela for eleita prefeita de Curitiba, se ela vai liberar as crianças para ir para a escola sem vacinação, falou, prefiro não responderei esta pergunta, ou seja, vai. Né? Tão valente a Cristina Grêmio, entrevistando as pessoas na hora de responder as perguntas, rabinho no meio das pernas, né, candidata? Hein? Cadê a valentia e a coragem? Não se vê, né? Ai, que beleza. Golpes digitais atingem 24% da população brasileira. Matéria hoje em destaque lá no iclnoticias.com.br. São mais de 40 milhões de pessoas que perderam dinheiro em função de algum crime cibernético. 40 milhões. O mais popular do Brasil é o chamado golpe do Pix, mas o golpe do Pix não diz muita coisa. Há várias maneiras de você fazer Pix para alguém, né? A pessoa que entra em contato com você pelo WhatsApp, por mensagem, por e-mail, e aí de duas maneiras, ou por ligação telefônica, se fazendo passar por algum familiar ou por alguma instituição financeira ou de crédito, são os mais comuns que a gente ouve no dia a dia, no boca a boca das pessoas. Então leia a matéria, está lá no iclnoticias.com.br, saiba como se prevenir. Mesmo que você se ache esperto, o pior erro do mundo é Jimmy achar que só sua mãe fez filho esperto, né, Jimmy? Esse é o pior erro do mundo, né? É só minha mãe que fez filho esperto, as outras não. A minha mãe fez filho esperto, que sou eu, os outros é tudo otário. Não é assim. Eu já vi esperto cair em golpe, tá? Então fica de olho, não clica em link que manda pra você, não geralmente banco não manda link, não fala, não tem esse tipo de comunicação, né? E então fiquem de olho, fiquem espertos, essa matéria é uma matéria bastante elucidativa. Passem essa reportagem, tá lá no iclnoticias.com.br, principalmente pra galera mais velha, porque isso aqui não é etarismo não, tá, gente? É estatística. No Brasil e acredito que no mundo também, as pessoas mais velhas, de idade mais avançada, elas têm uma tendência maior a cair em golpes, porque o mundo digital realmente é muito confuso e as pessoas não sabem quais são os meandros ali, elas não têm noção de que se elas clicarem num link elas podem ter o seu celular invadido, ou o computador, os seus dados roubados, ou alguém liga falando que teve uma tentativa de compra numa loja e você passa seus dados para evitar aquele golpe, então é uma espécie de tentativa de não cair num golpe que você cai num golpe. Então, principalmente, passem para as pessoas mais velhas, né? O novo golpe do INSS atinge pessoas com mais de 60 anos, por exemplo, aqui, ó, lá no iclnoticias.com.br também. Golpistas estão se passando por servidores do INSS para supostamente realizar a prova de vida. Então, isso é muito comum. Pega um assunto que está em voga, que geralmente mexe com o dinheiro das pessoas. Essa prova de vida é um mecanismo de verificação do INSS, né, que tem sido feito aí nos últimos tempos no Brasil. As pessoas, porque tem muito golpe, tem muita gente que já faleceu, mas não, a família ou os tutores não dão baixa nos documentos para continuar recebendo a pensão. Então, o INSS vem tentando depurar essas questões e aí os golpistas aproveitam esse momento e ligam para as pessoas se fazendo passar pelo INSS. Então, fiquem de olho. Na dúvida, não fale com ninguém que você não conheça. Não forneça dados de nenhum tipo. De nenhum tipo. Eu costumo falar até para as pessoas que eu conheço, alguém liga para você e fala, oi, bom dia, é o senhor Leandro Demori? Quem está falando? Quer falar com quem? Né? Não confirme que é você. Para início de história, não confirme nem que é você. Não dê nem o primeiro sim, porque é aí que começa a cair no golpe. Essas duas matérias estão lá na capa do iclnoticias.com.br, o nosso portal de informações. Se você não sabe, coloque nos seus favoritos aí para ter informações quentinhas, fresquinhas todos os dias pela manhã. O portal, claro, atualizado minuto a minuto todos os dias com as principais notícias do Brasil e do mundo, com os nossos analistas, com as nossas colunas, com os cortes dos nossos vídeos, tá tudo lá, né? Lá no Pantanal, o Rio Paraguai atinge menor nível histórico e tem quedas diárias. O rio está abaixo da cota zero, um ponto crítico de profundidade, mas não significa total ausência de água. O Rio Paraguai, o principal do Pantanal, que passa ali, para quem conhece, né, a chamada Mesopotâmia brasileira, né, o Rio Paraná, o Rio Paraguai, se juntam ali depois com o Rio Uruguai e vai todo mundo indo para lá, para Argentina, e cai todo mundo lá no Rio da Prata, né, essa é a Mesopotâmia brasileira, um lugar lindíssimo, aliás. O Paraguai atingiu o menor nível na terça-feira, ontem, o menor nível histórico, com 62 centímetros. A marca supera
aquela atingida em 1964, que era de 61 centímetros. Não, então tá errado, né? Se tá 62, está acima. Então não é o menor nível histórico, ou os números estão invertidos aqui. De todo modo, a diferença é 1 centímetro na medição. Em alerta, a Sala de Situação da IMASul, que é o Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, informou que o nível do rio apresenta quedas diárias de 1 a 2 centímetros, o que prejudica a navegação e o abastecimento de comunidades ribeirinhas que dependem do rio para subsistência e transporte. O rio está abaixo da chamada cota zero, um ponto crítico de profundidade. Não significa, claro, total ausência de água, mas já impede navegação, por exemplo, pesca, né, captação de água, porque os tubos acabam ficando expostos, então tem uma série de consequências muito ruins. Em Ladário, na região pantaneira, o rio mantém 5 metros de profundidade devido às características geológicas da região, que cria um canal natural no leito. O canal preserva um volume de água suficiente para garantir o nível mínimo de navegabilidade e abastecimento, apesar da seca extrema. Segundo o governo do Mato Grosso do Sul, a queda do nível do Rio Paraguai impacta diretamente a economia e o meio ambiente do estado. Prejudica, por exemplo, o turismo e a pesca, que é muito comum lá no Pantanal. Muita gente vai todos os anos para praticar pesca, né? Atividades econômicas importantes para a região. Além disso, comunidades ribeirinhas enfrentam dificuldades para abastecimento de água e até para alimentação. Será que o Mato Grosso do Sul vai sentar junto com os ruralistas lá para explicar para eles o que eles estão fazendo no meio ambiente? Será? Governo do Mato Grosso do Sul. Vocês já concatenaram que uma coisa tem a ver com a outra? Aliás, ontem eu vi uma notícia que o centro-oeste do Brasil, se a coisa continuar como está, em muito pouco tempo, será comum no centro-oeste temperaturas de até 50 graus. 50. Tá? O ser humano não sobrevive em exposição prolongada nessa temperatura. Vai ter que ficar trancado dentro de casa no ar-condicionado. A ver o quanto tempo vai aguentar. E a vida não se faz só trancada em casa, as pessoas vão ter que sair para trabalhar. Aí a gente sabe, né? Quem tem grana vai ficar encastelado no home office e quem vai fritar hambúrguer tem que ir pra rua. O motoboy tem que ir pra rua, né? O cara que acha que vai ter a fortuna taxada, que tem Corolla, vai ter que ir pra rua. Né? Porque o do Corolla também tem que ir pra rua, ele vai ter que sair para trabalhar, para ir ao supermercado e tal. Então vocês abram o olho aí, viu? Tá na hora de começar a defender a coisa certa, né? Alexandre de Moraes libera a volta do Twitter ao Brasil depois de 39 dias de suspensão. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou o desbloqueio da rede social X no Brasil após 39 dias de suspensão desde o dia 30 de agosto. O desbloqueio ocorre após a rede social pagar uma multa de quase 30 milhões, que foi a multa imposta pelo STF. A última etapa que faltava para que voltasse a funcionar no Brasil. Na semana passada, atendendo uma determinação do Moraes, o Banco Central desbloqueou as contas bancárias da empresa. Na decisão, o magistrado informou que todos os requisitos necessários para o retorno imediato das atividades foram cumpridos. Diante do exposto, escreveu Alexandre de Moraes, decreto o término da suspensão e autorizo o imediato retorno das atividades do X Brasil Internet Limitada em território nacional. A Anatel já foi informada, a Anatel agora precisa informar as operadoras, as empresas de internet no Brasil. Elas desbloquearão os endereços do Twitter no Brasil, porque eu já expliquei aqui, né, algumas vezes, os servidores do Twitter estão fora do Brasil. Então, para o Twitter chegar no Brasil, ele precisa viajar pelos cabos submarinos e pelos satélites para chegar aqui, de fato, né? O sinal tem que chegar. Esse sinal estava bloqueado, havia um muro eletrônico, um bloqueio técnico impedindo. Agora, as empresas que fornecem internet no Brasil, que são aí centenas, né, milhares, aliás, de empresas, né, de pequenas regionais até a Vivo, a Claro, não sei o que, todas elas, né, elas desbloqueiam. Quando isso acontecer, elas informam a Anatel e a Anatel agora tem a obrigação de informar ao STF. Já foram procedidos as determinações legais. O Twitter já voltou a funcionar, até onde eu vi hoje de manhã, né? O Jimmy, você consegue botar no Google pra gente aí, pra saber se tá acessando? Mas eu acho que sim, hoje de manhã alguém me mandou um link de um tweet, né? E aí eu cliquei e tava abrindo, já voltou ali a funcionar. Eu acho que todo mundo, não sei se todo mundo está com acesso, porque depende de cada prestadora de serviço de internet. Então, de repente, na sua região, a sua prestadora já liberou, mas enquanto isso, uma outra ainda não liberou. Se clicar na capa aqui, na nossa, está funcionando, Jimmy? Aparentemente, estava funcionando pela manhã, eu estava usando 5G. Está carregando? Então, ainda na nossa operadora aqui, que é uma operadora regional pequena, ainda não está funcionando, né? Não, então tá, aqui ainda está fora, mas pelo celular eu já consegui acessar. Escreva no chat aí
de onde você está assistindo o programa e se o Twitter está funcionando. Você não precisa nem entrar na sua conta, entra só lá no twitter.com.br, né? Ou x.com, twitter.com, sei lá, bota Twitter no Google ali que fica mais fácil. E aí coloca no chat se está funcionando na cidade onde você está assistindo ao programa. O Moraes diz que não há dúvidas de que a plataforma já cumpriu outro importante requisito para o retorno, bloqueio de um conjunto de perfis. Então, depois de passada toda a bagunça, o Elon Musk conseguiu várias vitórias políticas importantes, conseguiu ajudar a mobilizar a gente para micareta golpista do 7 de setembro, que era o objetivo dele. Ai, não era, você tá brincando. Não, vocês não viram o Elon Musk no palco de um comício do Trump ontem nos Estados Unidos? Pulando no palco, atrás do Trump. O Trump chamou ele, ficou pulando lá, igual um abobado. Né? Porque é um abobado, na verdade. Tá? Então, não é complexo para entender. O Musk estava fazendo campanha para o Bolsonaro no Brasil e assim possivelmente seguirá. Ah, mas ele quer o Bolsonaro eleito? Não, é um grupo de poder, de interesses econômicos, financeiros, que envolve empresas satelilares, mineração de materiais essenciais para as empresas do Musk. E esse grupo de poder econômico que atua no Brasil é um grupo de poder econômico ao qual o Bolsonaro serve os interesses e é servido por eles também. Tá? Não tem nada a ver se o Musk acha o Bolsonaro legal, bonito, inteligente, burro, se é isso, se é aquilo, não tem nada a ver com isso. Tá bom? Esse é o negócio. Eu já escrevi sobre isso, aliás, no iclnoticias.com.br. Né? Então, sim, o Musk fez e fará campanha no Brasil, se necessário, para desestabilizar a nossa democracia. Aliás, porque, na ótica de quem tem muito dinheiro pelo mundo, que é o caso do Elon Musk, é muito mais fácil negociar em países não democráticos do que em democráticos. O Musk tem excelentes relações em países não democráticos. Na Arábia Saudita, por exemplo, um dos príncipes da Casa Real que comanda a Arábia Saudita é sócio do Musk no Twitter. Sócio. Ajudou a comprar o Twitter. Então ele tem excelentes relações com esse tipo de pessoas. O Modi, lá na Índia, também é uma democracia mal funcionante, né? Ótimas relações. Erdogan na Turquia e assim por diante. Tá? Então faz e fará ações deliberadas para desestabilizar a nossa democracia assim que achar necessário. Isso aqui é uma pausa, é uma trégua. Ele teve que botar o rabo no meio das pernas porque ele viu que o Alexandre de Moraes não ia desbloquear. E não ia mesmo. Mas não ia mesmo. Muita gente apostou errado, né? No meio do caminho, o Alexandre de Moraes fez uma movimentação polêmica, que foi o bloqueio de contas da Starlink. É possível fazer isso no ordenamento jurídico brasileiro? Sim, mas geralmente demora mais e é mais complicado. Se uma empresa, por exemplo, ela vai à falência e não paga as dívidas trabalhistas, ou seja, não paga seus trabalhadores, as multas demissionárias e tal, não sei o quê, um juiz pode sim alcançar outros CNPJs que são ligados àqueles administradores, por exemplo, para pegar dinheiro desse outro CNPJ, mesmo que uma coisa não tenha nada a ver com a outra. O cara faliu lá uma padaria, né, mas ele tem uma locadora de veículos. Um CNPJ é uma coisa, outra é outra. Um CNPJ ele é sócio com 3 pessoas, o outro CNPJ ele é sócio minoritário ou não sei o que com a esposa, não sei o que. Na Justiça do Trabalho é bem comum que se alcance, né? Considerado empresas do mesmo grupo econômico. E aí você faz uma coisa chamada despersonalização da personalidade jurídica. Ou seja, fala, esse CNPJ que faliu aqui, que não pagou dívidas, a gente considera que ele não é uma coisa isolada no mundo, ele é parte deste grupo. Então a gente vai bloquear contas de uma outra empresa e alcançar. Só que geralmente é um processo demorado, mais longo. O Alexandre de Moraes foi lá e na hora bloqueou as contas da Starlink. Isso assustou gente no mercado brasileiro muito mais que o bloqueio do Twitter, viu? Muito mais que eu tô sabendo. Muito mais que eu tô sabendo, né? Ai, não posso mais fazer picaretagem num CNPJ que de repente o Alexandre de Moraes vai congelar o dinheiro do outro. Muita gente não conseguiu dormir aquela semana. A pressão de bastidores para liberar as contas da Starlink foi 1000 vezes maior do que liberar o X. Tanto é que, notem, o Alexandre de Moraes, já há umas 2 ou 3 semanas atrás,
desbloqueou as contas da Starlink. Pegou lá uns 16 milhões de reais que tinha na conta, bloqueou só esse dinheiro, que é parte das multas que o Twitter deve no Brasil, e desbloqueou as contas da Starlink. E aí, vejam que ninguém mais falou em desbloquear a X no Brasil. Ninguém mais esperneou, você não viu mais ninguém mais sapateando por aí. Colunista da grande imprensa, que é boca de papagaio do mercado financeiro, ninguém mais falou em desbloquear o Twitter, tá todo mundo acostumado, não precisa mais. O pânico aconteceu no bloqueio da Starlink, porque abriu um precedente de mais, digamos assim, celeridade na decisão, de identificar o mesmo grupo econômico para cobrar multas e outras coisas, que muito picareta aí da Faria Lima e adjacências ficou preocupado, né? Mexeu com os mercados. Opa, pera aí, então, se eu tiver uma mineradora lá que eu for condenado, os caras vão poder mexer aqui também na minha empresa de aluguel de jatos particulares, vai ser tão mais fácil assim, porque se eu tenho dinheiro eu vou empurrando, um ano, 2, 3, 4, 5, quando vê não conseguem mais nada. E aí o Alexandre tomou uma decisão rápida. E muita gente não conseguiu dormir, viu? Tá? Essa foi a real natureza dessa briga. A mexida lá na Starlink. E claro, a possibilidade de abrir o negócio para outras empresas no Brasil, também empresa francesa, aí parece que tem vários mil satélites também que pode entrar no país. Você acabar com os contratos de órgãos públicos com a Starlink, que a gente mostrou aqui, né? Contrato com Marinha, com Exército, olhando movimentação de tropa, tudo no Brasil. Contrato com tribunais, com órgãos públicos. Para onde estão indo esses dados? Temos a certeza que esses dados são criptografados? Temos a certeza que dados e informações sensíveis sobre a população brasileira, sobre a nossa economia, sobre as nossas riquezas, não estão passando em branco na mão do Elon Musk? Não temos essa certeza. Não temos. Tem um problema grande nesse negócio aí. Não tem a ver só com o Twitter. Não é um papo de liberdade de expressão. Não seja otário. É muito pior do que isso. É muito mais profundo, mexe com muito mais gente, muito mais dinheiro. Mas no frigir dos ovos, o Elon Musk tomou um pau do Xandão. Inclusive público. Aliás, eu apostei com um amigo aí, ele falou, não, vamos apostar com você, né? Que logo vai ter uma manchete na imprensa, Alexandre de Moraes recua e libera Twitter. Eu falei, não vai acontecer. Não vai acontecer. E não aconteceu. Ganhei a aposta, vou cobrar. Assim como o Guga Noblar vai cobrar do Pablo Marçal, os 60 mil que apostou, eu vou cobrar também. X volta a funcionar no Brasil após decisão de Moraes e diz que defenderá a liberdade de expressão no limite da lei. Achei que não tivesse limite a lei, né? A lei, quem escolhe a lei era o Elon Musk, não era? Não era assim? Hein? Não era assim? Como é que é? Decisões ilegais nós não cumprimos. Não é assim que era, o Elon Musk? Você não estava decidindo o que era legal ou ilegal? Era assim, pelo que eu tinha entendido, né? Não, veja aqui, não fere os nossos termos de uso. Então, o que vocês têm aqui no Brasil aí mesmo é Constituição, né? Ah, não, isso aí. Esse livrinho verde e amarelo aí não interessa para nós. Aqui na firma, aqui em São Francisco, a gente escreveu umas regrinhas que a gente inventou. Daí é essas regrinhas que a gente vai pelo mundo aí. É assim que é. Não é, né? Liberdade de expressão, claro, sempre. 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 Quem defende liberdade de expressão no Brasil, historicamente, é a esquerda, não é a direita. A direita está só cooptando pauta. Só isso. Instrumentalizando, mentindo, enganando. Vocês nunca, jamais defenderam liberdade de expressão. Jamais. Vocês são incapazes de olhar para a imagem do jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura pelo fato de ser jornalista, em uma simulação de enforcamento que nunca aconteceu. Jornalista, vocês são incapazes de olhar para essa imagem e falar um A em defesa. Então vocês nunca, jamais, na história, foram a favor de liberdade de expressão nenhuma. Vocês são um bando de picaretas, vagabundos e manipuladores. Quem defende historicamente liberdade de expressão neste país, principalmente, é a classe jornalística e, sobretudo, nós, os jornalistas alinhados com uma visão humanista e progressista do mundo. Mas mesmo nós acreditamos em limites da lei, porque a gente não é maluco, não quer destruir a democracia, não quer poluir o debate público,
não acha que vale tudo, porque não vale tudo. 40 dias do Twitter bloqueado, senhor Elon Musk. Se insistir, vai bloquear de novo. O senhor não manda aqui. Eu tenho uma série de críticas ao Alexandre de Moraes, as quais faço com frequência aqui, inclusive. Frequência. Agora, é o que eu sempre falo. Se não fosse ele, onde estaríamos hoje? Não é heroificar não, tá? Juiz não é herói, juiz é servidor público. Juiz é servidor público, que serve aos interesses da sociedade civil, que somos nós. Tá bom? Mas tem ali um ímpeto do Alexandre de Moraes e uma presteza de tempo em entender os tempos que nós estamos vivendo. Ele é talvez o único que tenha entendido isso no Supremo. Outros entenderam também, mas ele parece que entendeu mais que os outros. Tem outros ministros ligados ali também, o Flávio Dino também está ligado, né? Tem outros. Mas o Alexandre de Moraes, ele não espera para amanhã. Ele não deixa ver no que vai dar. Ele antecipa os movimentos. E eu quero ver todo mundo que defendeu que o Twitter tinha que ficar liberado depois das informações que saíram. Porque apareceu os defensores de liberdade de expressão, né? Os oportunistas, todos eles, né? Ai, crime de opinião. Foi bloqueado por crime de opinião. Aí você vai ver lá as ordens de bloqueio que não foram cumpridas pelo Elon Musk, porque falou que não ia cumprir a lei brasileira, porque achava que eram decisões ilegais, e pronto, e dane-se, e tira administrador do Brasil, e tira representante legal. Aí era gente vazando informação de policial da Polícia Federal, gente ameaçando e vazando informação privada, sensível, o que é crime no Brasil, é passível de multa, pena, não pode ficar online, tem que ser retirado, é o que diz a lei, não gostou, vai operar em outro país, problema teu. Ninguém quer saber sua opinião, senhor Elon Musk. Ela é irrelevante, dane-se. Ah, eu não gosto da lei que não pode publicar no Brasil o endereço de ministro do Supremo Tribunal Federal. Senhor Elon Musk, faça o seguinte, já desafiei isso. Pede para o Alan dos Santos, o parajornalista brasileiro foragido nos Estados Unidos, postar no Twitter agora, lá nos Estados Unidos, o endereço de um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, o telefone dele e dos vizinhos, e conclamar as pessoas para ligarem para ele, para pressionarem ele, que foi o que ele fez aqui no Brasil. Faça isso, senhor Elon Musk. Faça mais. Depois que o Alan dos Santos postar isso nos Estados Unidos, senhor Elon Musk, o senhor da sua conta pessoal, a qual o senhor ordenou para que os funcionários do Twitter mudassem o algoritmo da plataforma para entregar os seus tweets para todo mundo, ou seja, a sua popularidade digital ela é comprada, ela é falsa, para além de tudo, o senhor é um manipulador, para além de tudo, o senhor deu um retweet no Alan dos Santos. Faça isso. Endereço do ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, publicado, telefone pessoal dele, celular, conclamando as pessoas para ligar para o ministro, para pressioná-lo, para fazer qualquer coisa. Faça isso, senhor Elon Musk. Vamos ver se em 35 minutos não tem o FBI chutando a porta da casa do Alan dos Santos. Eu não gosto da lei, então mude-se. Vai morar na Arábia Saudita. E posta alguma coisa na Arábia Saudita sobre a Casa Real da Arábia Saudita e espere 35 minutos também, para ver o que acontece. Vagabundo, cretino, manipulador, mentiroso, imprestável. Veio se mexer com o cara errado. Encontrou pela frente o cara errado e se deu mal. Rabinho no meio das pernas, vai cumprindo o limite da lei. Se escorregar de novo, o Twitter vai ser bloqueado de novo. Vocês podem escrever o que eu estou falando aqui. Toma, né? O Moraes vai decidir o destino da multa, porque essa multa ela tem várias implicações. Tem muita gente que processou o Twitter também. Você teve lá uma informação sensível sua vazada. Teve uma imagem da sua filha, do seu filho, criança, menor de idade. Estou dando um exemplo aqui que você pode ter certeza que aconteceu, porque em rede social acontece todo dia. Vazado num contexto de pornografia infantil, por exemplo.
E você viu aquilo e pediu a remoção. E o Twitter não removeu. Esse tipo de coisa não estava sendo removida. Não tem absolutamente nada a ver com liberdade de expressão. Não seja vagabundo intelectual. Crime de opinião. Vou pegar a foto da sua filha, postar na internet, uma menina menor de idade num contexto de pedofilia. Você vai chamar isso de liberdade de expressão ou vai ficar horrorizado? Não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Vai pedir imediatamente a remoção do conteúdo. Nem estes conteúdos estavam sendo removidos. Durante um massacre a uma escola no Brasil que aconteceu no ano retrasado, o Flávio Dino teve que fazer uma reunião com o Twitter. O Twitter falou que não removeria os conteúdos do massacre. E sabidamente já, por meio de ciência, a gente sabe que quando esses conteúdos são postados online, eles incentivam outros massacres. Isso não é opinião, isso é assim que funciona, é um mecanismo. Por isso que a imprensa não deveria, muita gente responsável não deveria dar nome de quem comete massacre, vários detalhes importantes, porque é tudo que essas pessoas querem quando acontece isso. O Twitter, na reunião com o Flávio Dino, quando ele era ministro da Justiça, falou que não removeria os conteúdos porque eles não ferem as diretrizes da empresa. E o Flávio Dino foi muito duro, falou, não estou nem aí para as suas diretrizes. Ou vocês cumprem a lei, ou teremos consequências. E aí, pressionados, derrubaram alguns conteúdos. Então, quem é a favor da liberdade de expressão irrestrita é a favor de publicar foto de massacre de criança em escola, negócio de pedofilia, né? É tudo a favor disso. É disso que se trata. Endereço de delegado da Polícia Federal para ameaçar os caras, que estavam investigando o caso das joias do Bolsonaro, que foi o outro caso que saiu também. Então deu 40 dias para um monte de babaca da imprensa brasileira botar o rabo no meio das pernas. Não vão admitir. Vão fazer de conta que nunca falaram sobre isso e vão fazer de conta que ninguém nunca vai lembrar. A vantagem de você acompanhar o Desperta é que aqui a gente tem a memória da imprensa brasileira. A gente não vai deixar passar barato, não. Ah, não vai não. Tá? Não vai não. Não vai não. E não enche meu saco que senão começa a trazer as colunas aqui com os nomes de quem assinou essa porcaria toda aqui. Porque teve um monte. Tá? Na Austrália, o Twitter tenta fugir da multa milionária argumentando que Twitter não existe mais. Olha como é um vagabundo esse cara. Nem... Ai. Empresa foi convocada a prestar esclarecimentos sobre a proliferação de material de abuso sexual infantil na plataforma, mas preferiu ignorar o chamamento. Cadê o povo da liberdade de expressão? Cadê os colunistas da grande imprensa aí? Hein? Da grande e da pequena também, né? E tem idiota pra tudo que é lado por aí. Cadê? Vocês vão defender isso aqui também? O governo da Austrália é uma ditadura de toga? Hein? Será que tem um Alexander de Moraes lá também para vocês baterem? É o ditador? Quem é? Quem é que vai defender isso aí? O X enfrenta graves sanções na Austrália após não responder uma investigação da Comissão de Segurança Eletrônica de 2023 que busca investigar as medidas que o X está tomando para combater uma suposta proliferação de material de abuso sexual infantil na plataforma. Para evitar pagar multas na casa de 2 milhões de reais, multas baixas lá, né? A empresa tentou argumentar que o X não tinha obrigação de cumprir uma notificação da Lei de Segurança Online, uma lei local da Austrália, não tem Alexandre de Moraes lá, emitida ao Twitter porque o Twitter deixou de existir algumas semanas após receber a notificação, quando o Elon Musk fundiu o aplicativo à sua empresa X Corp. Falta um O no Elon Musk aqui, aliás, Jornal Globo. Né? Vocês entenderam? Os caras foram notificados para excluir material da rede social. Material que tinha relação com abuso sexual infantil. Tá bom? Quem quiser defender isso como liberdade de expressão, boa sorte. Boa sorte. Pode defender. Aliás, a liberdade de expressão no Brasil é tão boa que você pode defender até essa imbecilidade. Aí o Elon Musk falou, não, mas a gente não vai remover o conteúdo. Ah, por que não? Não, porque vocês notificaram o Twitter, mas é que eu comprei agora e agora o Twitter é outra coisa, é X. Olha, até tecnicamente o cara pode falar assim, não, é verdade, né? Não existe mais a outra empresa, então agora tem que notificar a nova, né?
Agora, o Elon Musk está comprando uma briga desse tamanho com o governo da Austrália para manter uma rede de exploração infantil operando no Twitter. Vocês entenderam o nível da estultice e da vagabundagem desse cara? Esse é o defensor da liberdade de expressão exaltado pela extrema-direita no Brasil, com o seu nome em alto e bom som no caminhão golpista da micareta golpista do Bolsonaro. O cara que compra briga com o governo de um país para manter no ar na sua própria plataforma uma rede de exploração infantil que opera livremente no Twitter. Esse é o herói da extrema-direita. O que a Damares acha disso, será? Ei, Damares, o que você acha disso? A Damares da fake news lá da Ilha de Marajó. O que acha disso, Damares? Hã? Nicolas, Nicole, o que acha disso, Nicole? Será que a Nicole gosta dessa defesa do Elon Musk aí, do abuso infantil? Aprovam? Liberdade de expressão, né? É isso que vocês falam, né? A gente já entendeu, viu? Em decisão no final de semana, o juiz australiano Michael Whelan, é o nome do Alexandre de Moraes deles, aí ó, Maicão, né? O Maicão. Afirmou que a multa deverá ser mantida e recusou a premissa utilizada pela empresa para não assumir responsabilidade jurídica sobre o tema. Em um comunicado à imprensa, a comissária de segurança eletrônica Julie Inman Grant criticou a tentativa do X de usar a fusão para evitar cumprir a lei de segurança online da Austrália. Se o argumento da X Corp tivesse sido aceito pelo tribunal, ele poderia ter estabelecido um precedente preocupante de que a fusão de uma empresa estrangeira com outra empresa estrangeira poderia permitir que ela evitasse obrigações regulatórias na Austrália. Ou seja, você não quer cumprir a lei, você faz uma fusão entre empresas. Um tribunal jamais aceitaria isso. E lá na Austrália, né, nós temos um Xandão também, que é o Michael Whelan, também conhecido como Maicão. Tem o Maicão na Austrália. Será que o Maicão é ditadura de toga? Será que a extrema-direita da Austrália vai pedir o impeachment do Maicão? Será que o Davi Alcolumbre da Austrália vai pedir voto para virar o novo presidente do Senado lá na Austrália, prometendo fazer o impeachment do Maicão também, Alcolumbre? Será que o senhor fará isso? Hein? Votos para impeachment em troca de votos para virar presidente do Senado? Será? Será que o Michael Schellenberger, o jornalista vagabundo contratado pelo Elon Musk, lá, o pistoleiro de aluguel, vai lá para a Austrália também? Fazer matéria de Twitter Files sobre o Maicão, chamar ele de ditador da toga e outros, e outros, e outros, e outros? Acho que vocês não vão fazer isso, eu acho, tem a sensação. Furacão Milton chega hoje à Flórida e pode ser o pior do século. As imagens são impressionantes, isso aqui é o olho do furacão visto da Estação Internacional Espacial, e imagens de satélites também, né? O presidente Joe Biden alertou na terça-feira que o furacão Milton, que está variando entre categoria 4 e categoria 5, a categoria 5 é a mais forte dos furacões, a depender de como ele pode chegar, ele vai cruzar toda a Flórida lá, né, vai pegar cidades importantes, pode ser o furacão mais perigoso que já foi formado na história, de que se tem notícia, claro, né, não estou falando da época dos dinossauros, né, gente, sei lá eu, né, muito preocupante. A Casa Branca alertou sobre o perigo de morte que a tempestade representa. Já muita gente deixou a Flórida. Essa aqui é uma das imagens que está circulando por aí, né? A tendência do furacão, ele está lá no Golfo do México, né? Não sei se vocês conseguem localizar. Aqui está o mar, né? Aqui está os Estados Unidos, aqui está a Flórida, aqui está o México, aqui embaixo, né? Aqui Cuba, aqui as ilhas centrais lá do Caribe, aqui está o Golfo do México, então ele entra aqui. Ontem eu li uma notícia, aliás, falando que o aquecimento dos oceanos está ajudando a dar força para ele, porque o Golfo está superaquecido. Então a água superaquecida, né? O calor sobe, vocês sabem, né? E aí alimenta o furacão. E o destino dele, agora que ele está se formando, o destino dele é fazer isso aqui, ó. Vir para cá, ó. Esse aqui é o destino dele, né? Então ele vai cruzar a Flórida toda aqui, pegando ali, muito possivelmente, cidades grandes, importantes. Já há imagens de pessoas deixando, né, o local que pode ser atingido. E a própria
A própria prefeita de Tampa, cidade que pode ser atingida, falou ontem, fez uma declaração ontem, se você ficar, você vai morrer. Alerta a prefeita de Tampa nos Estados Unidos, ou seja, é pedido de evacuação total e obrigatória em Tampa, em várias outras cidades ao redor, né? Aqui o Miami Herald, quem quiser acompanhar, é o jornal local lá, que pode ter mais informações. Isso aqui é a previsão, olha, aqui do mapa, né? Então dá para ver. Às 10 da noite ontem, horário local lá, ele estava mais ou menos aqui no Golfo, né? Vai livrar Cuba, né? Ainda bem, né? Não vai passar em cima de Cuba aqui, nem nas Bahamas, nem nada. Tá indo para cá, ó, e tem a tendência a pegar toda essa área vermelha com mais força e depois ele vai embora e se dissipa. Deve chegar entre quarta e quinta-feira. Quarta e quinta-feira. Todos os jornais dos Estados Unidos, toda a imprensa dos Estados Unidos de olho nisso, né? Lá no New York Times, vocês podem ver aqui, ó. Washington Post, né? E os jornais internacionais também, fora dos Estados Unidos, o próprio The Guardian, né? Que é um jornal britânico, mas também, né? Os habitantes da Flórida foram avisados, vocês irão morrer se não evacuarem, foi o que falou a prefeita de Tampa. Vamos lá para Pablo Marçal? Ó, Marçal pede retratação de Bolsonaro de Tarcísio. Rejeita apoiar Nunes e diz que Boulos deve ganhar. Muita informação. Too much information, né, Jimmy? Vamos dos poucos. Vamos poucos. Marçal fez um vídeo ontem, uma declaração. O Marçal tava meio sumido, né? Ontem, que dia que foi ontem? Terça-feira? Precisou de 48 horas, né? Deve ser alguma coisa de coach, né? Não sei, né? 48 horas pra limpar o mental, sei lá o quê. Perdeu a eleição no domingo, sumiu. Né? O que é o macho que vai lá no Pico dos Marins, que faz a maratona, que vai papai, que é o jiu-jitsu, que não sei o quê. Vocês são um bando de frouxo, tá? São um bando de frouxo. A gente sabe. Tudo isso aí é para disfarçar a fragilidade. Assume a fragilidade do homem, gente. Entendeu? Chora, se entrega, abre o coração, para com isso. Isso aí só faz mal pro mundo, gente. Você fica criando essa casca aí, e aí vira essa porcaria aí, ó. Entendeu? Vira essa coisa aí, que ninguém mais aguenta. E aí junta um monte de voto de homem lá também, porque quem votou no Marçal é tudo homem. A maioria, já saiu a estatística, a maioria é homem. Né? Um monte de gente frustrada, né? Masculinidade frágil, se escondendo atrás dessas coisas. É porque eu luto jiu-jitsu, porque eu vou lá não sei o quê, porque eu faço a maratona, porque eu não sei o quê. Não estou nada falando que você não tem que lutar jiu-jitsu nem nada, não é isso. Vocês entenderam o que eu estou falando aqui, né? Vai fazer com a cabeça boa, no lugar, não para esconder a fragilidade, aí fica ruim, né? Aí você vira essa porcaria aí. Mas agora essa porcaria pode ajudar a definir a eleição em São Paulo, esse é o problema. E essa porcaria aí vai jogar, porque o que ele sabe fazer é jogar, sabe jogar muito bem, aliás. Muito bem, quase chegou no segundo turno. Quase chegou no segundo turno. O que tá falando agora? Quer desculpa do Bolsonaro e do Tarcísio em público, né? Não acho que vai acontecer. Do Tarcísio, duvido. Do Bolsonaro, não duvido de nada, porque o Bolsonaro é instável. O Bolsonaro é maluco. Do Tarcísio, duvido, que o Tarcísio vai pedir desculpa para o Marçal. O Bolsonaro gosta de rolar na lama com um porco. O Tarcísio é mais esperto do que isso. Não vai. Difícil. Teve uma ligação ontem, aparentemente, de um assessor do Tarcísio para um assessor do Marçal e tal, para conversar e não sei o quê. O Marçal expôs isso, aliás, a gente vai mostrar o vídeo agora aqui. Quer retratação, diz que não vai apoiar o Nunes, não vai subir em palanque, não sei o quê, e faz uma avaliação que o Boulos pode ganhar, porque onde ele, Marçal, fez muito voto, que em muitos casos é uma região bastante periférica, principalmente, se eu não me engano, na zona norte de São Paulo, segundo ele, as pessoas lá acham que o Boulos é mais parecido com ele, Marçal, que fala mais a língua do povo, entende mais as pessoas e tal, não sei o quê, do que o Nunes. Então, o Marçal acha que boa parte dos seus votos podem ir para o Boulos. Ao falar isso, ele já um pouco induz a pessoa que votou nele a votar no Boulos. Eu acho que não é bem assim. Acho que o cara pode estar jogando. E se for vender apoio, vai vender caro. Vai esperar a pesquisa, vai esperar o tempo passar. Se a coisa chegar apertada para o Nunes no final, né, antes do domingo, na sexta-feira o Marçal está vendendo apoio aí.
Que é isso que faz o Marçal, ele vende, é um vendedor. Tá? Então, vamos ouvir o que ele falou e vamos depois pensar com calma em cada coisa aí. Vamos lá, Jimmy, coloca o vídeo pra gente. Eu não entendo foi a covardia que muitos conservadores que são patrocinados por dinheiro público, eles se levantaram contra mim. Ontem ou anteontem, Valdemar Costa Neto falou que não precisa da minha ajuda. O Ricardo, ele falou também que não precisa da minha ajuda e que eu não vou subir de jeito nenhum no palanque dele. Inclusive eu não subi nem no meu, porque eu não tinha palanque. Eu subi numa caminhonete, um celular, um sonho e 1.719.024 votos. O Malafaia me chama de demônio, de tudo aí. E aqui tá a minha resposta em relação ao segundo turno. Não vou apoiar Ricardo Nunes. Então que fique registrado que não vai ter meu apoio pessoal pela arrogância deles. E se caso um milagre desse acontecer, vou deixar aqui a condição do milagre. Bolsonaro vai ter que se retratar das loucuras que ele falou a meu respeito. O Goiabinha, o governador Tarcísio, hoje falou 25 minutos no telefone com o meu braço direito na política, falando que a gente tem que se unir os cambal. Você precisa de ser homem e retratar tudo o que você falou. Você falou que eu deveria ser preso, você tem que me respeitar, que eu sempre te respeitei. Então, você está falando coisa que você não sabe, que eu não falsifiquei documento. A minha equipe publicou aquele documento e eu publiquei na maior boa fé do mundo. E nunca vou escapar de nada. Eu sou um jurista, respeito a lei. E você exagerou demais querendo colocar seu candidato aí no segundo turno. Caso você queira meu apoio, você vai ter que pedir desculpa, eu quero formal. Não vou aceitar por telefone. Você usou a imprensa, você usou o Estado. Eu sou um jurista. Acho que ele quis falar outra coisa aí, né? Sei lá. Bom, mas você pode ser o que você quiser, é só ter a mentalidade certa também. Então pode ser um jurista também, né? Um jurista de merda, mas pode ser também. Problema dele. Deixa a porta aberta, né, gente? O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Marçal vai jogar um jogo meio óbvio. Ele vai tentar assustar a campanha do Nunes, dizendo que o Boulos pode ganhar. Já falou isso, aliás. Que o Boulos entende mais a língua do povo. Falou isso, né? Aqui, ó, tá a frase, ó. Eu não indo para nenhum lado e liberando o meu eleitorado, disse Marçal, 45% dos meus votos, o Lula, com humildade, vai tomar de volta. Tenho certeza que o Boulos vence, disse o Marçal. Tenho certeza que o Boulos vence. Ele sabe sinalizar com o povo e o Ricardo não sabe. Boulos e Lula têm a língua do povo, os outros estão só brigando. Isso aqui, gente, é para vender apoio, tá? Não vamos se iludir. Quando ele faz essa conta de padaria, ele fala pro Ricardo Nunes o quê? Olha, a eleição empatou no primeiro turno. Empatou, né? Ela foi decidida ali em dezenas de milhares de votos, que é pouco para o tamanho do eleitorado. Então a eleição ali empatou e foi decidida na foto do finalzinho lá, né? Quando os corredores chegam, teve que olhar a foto, que não dava para ver quem tinha ganhado. Quando o Marçal fala que 45%, metade dos votos dele vão pro Boulos, o que ele está sinalizando? Olha, Nunes, vai ser igual no primeiro turno. Você vai chegar no domingo e não vai saber se vai ganhar ou se vai perder. Ou seja, Nunes, você precisa de mim. Porque se eu declarar voto para você, o Boulos não leva 45 junto com o Lula, ele leva menos. Mas para isso eu quero desculpa do Bolsonaro e do Tarcísio. Parece que é isso, né? A gente tá lidando com um vendedor, velho. O cara sabe fazer o negócio. Ele tá botando preço no apoio. Isso é evidente. Tem um custo. O Nunes vai levantar a mão pro céu se chegar na sexta-feira antes da eleição e tiver com 10 pontos de diferença nas pesquisas. Se bem que teve pesquisa aí que errou 10 pontos, né? Mas tudo bem. O Nunes vai levantar a mão pro céu. Vai olhar e falar, graças a Deus eu não preciso dessa desgraça. Agora, a política, ela é complicada. Se chegar na sexta-feira e tiver tudo empatado, olha, eu não duvido
que tenha, de algum modo, eu não acho que o Tarcísio vai arrastar a própria cara no asfalto. O Bolsonaro eu não duvido, porque o Bolsonaro é maluco. Eu não duvido que tenha pedido de desculpa do Tarcísio e do Bolsonaro ao Marçal. Não duvido, não duvido. Do Tarcísio eu duvido que seja assim explícito. Vai ser, de algum modo, não, conversamos, é um rapaz interessante, tem futuro, cometeu alguns erros, né? Discordamos de alguns pontos, acho que não deveria ter feito isso, aquilo, mas pode ter. E do Bolsonaro pode ser aquelas coisas enigmáticas do Bolsonaro, né? Aquela coisa. E o Marçal, se não morrer, né? Porque o Bruno Covas morreu, o Ricardo Nunes pode morrer, daí o Marçal pode morrer também, e eu também posso morrer, e todo mundo vai morrer um dia, né? Nisso o Bolsonaro tá certo, né, Jimmy? Um dia vamos todo mundo morrer, né? Temos que concordar com o Bolsonaro, né? Se todo mundo morrer, mas daí o Marçal também vai morrer, e daí se ele não morrer, daí também não é tão ruim que ele não morre. Então, antes de que ele morra, tá aí. É melhor ele não morrer do que o Boulos não morrer, porque todo mundo vai morrer. Né? O Bolsonaro pode vir com um vídeo desse aí. Tá, eu não duvido. Vai depender de como chegar lá no final. O Marçal já botou preço. Ele é um comerciante, ele é um vendedor. Vendedor de fumaça, né? Vendedor de fumaça. Agora, 1.700.000 votos que ele fez não é fumaça, é voto. Cada voto é um voto. Cada voto é um voto. E ele pode ter o pêndulo da eleição. Eu estou dizendo que o que ele falar para o seguidor dele vai fazer? Não, eu duvido que se o Marçal mandar o seguidor dele votar no Boulos, o seguidor dele vai votar no Boulos todos, mas uma parte vai. Vai. Ele tem um eleitorado muito engajado com esse partido digital que ele criou aí, né? Então botou preço, tá? Para terminar o programa, rapidamente, a Tabata conversou com o Boulos, diz que vai dar voto pro Boulos, mas não vai fazer campanha, ou seja, não vai se engajar na campanha. Então, a Tabata fez exatamente aquilo que eu falei que ela faria. Ela não declarou voto pro Boulos no segundo turno quando ela estava em campanha, e certa ela, se ela fizesse isso, ela ia fazer 2% igual a da Atena, você não pode abandonar a campanha no meio. No dia da eleição, que ela já sabia que ela tinha perdido, ela declarou o voto ao Boulos, foi convencida pelo partido, pelo PSB, pelo Geraldo Alckmin, importante falar, mas ela não vai apoiar. Não vai subir em palanque, não vai apoiar. Acho uma atitude muito ruim, mas aí é a avaliação da Tabata. Tá? Ao fazer isso, ela está dizendo, eu prefiro que o Boulos ganhe, mas também tanto faz. Né? Quando você fala que declara voto, mas não se engaja, você tendo capital político, feito aí 10% dos votos, 700.000 votos, que pode definir a eleição também, se chegar muito apertado, também pode definir a eleição. Se você não se engaja, você diz o seguinte, eu prefiro que o Boulos ganhe, mas se o Nunes ganhar também tudo bem. Essa é a mensagem que a Tabata passa. Pelo menos para mim. E uma curiosidade, olha só que loucura, quase 50.000 pessoas anularam o voto em São Paulo digitando 13. O Boulos poderia ter chegado na frente do Nunes, levantamento feito pelo Globo. Levantamento feito pelo Globo mostra que pessoas que queriam votar no Boulos, que o número é 50, porque o Boulos é candidato do PSOL, o número é 50, foram votar no Boulos e votaram 13, e anularam o voto. Se essas 50.000 pessoas tivessem votado certo, porque queriam votar no Boulos e votaram no 13, o Boulos teria chegado na frente do Nunes. Veja como às vezes as coisas acontecem sem a gente enxergar direito. Numa eleição tão apertada, isso aqui é comum, tá, gente? Muita gente anular o voto não querendo anular porque vai votar na legenda, a legenda não tá lá, né? É a piada que circulou nas redes sociais ultimamente, né? O cara votando lá e reclamando, né? Com a cabeça do Dolinho, né? Tô tentando achar o Marçal na urna e não acho. Aí o mesário com a cabeça do Dolinho fala também, meu filho, você tá votando em Criciúma. O Marçal é só em São Paulo, tá? Muita gente anula o voto porque quer votar, né? Num partido e tal, e vota errado. Nesse erro aqui, como a eleição foi muito apertada, o Boulos poderia ter chegado na frente do Nunes se essas 50.000 pessoas tivessem votado 50 em vez do 13. Que loucura, né? Muito bem, então tá, ó, o programa tá acabando, tem um recado final aqui, Jimmy, do nosso próximo webinário, né? Ontem, aliás, a gente anunciou o webinário com o Felipe Neto, vai rolar, vou falar sobre isso amanhã, a história não contada dos maiores youtubers do mundo, com o lançamento do livro, que já é best-seller no Brasil e em Portugal, evento ao vivo exclusivo do ICL,
Isso eu falo sobre isso amanhã. Mas hoje, se você quiser fazer a inscrição do nosso próximo webinário, é o nosso Guia da Liberdade Financeira. Esse vai ser domingo agora, né, Jimmy? Domingueira, o Guia da Liberdade Financeira com o Eduardo Moreira. É um dos cursos de maior sucesso do Brasil, estrondoso, dezenas de milhares de alunos. Você vai aprender duas coisas, Jimmy. O nosso link é o despertasl.com.br, né? É de graça, tá? Domingo de graça, despertasl.com.br, faça a sua inscrição, é só colocar o seu e-mail e clicar lá. Duas coisas você vai aprender. Primeiro que você não vai ficar milionário. Não, tem chance de ficar, tá? Mas a chance menor é que você não fique. E também não tem problema, porque para ser feliz não precisa ser milionário, gente. Para com essa ideia idiota. Ideia idiota, cabeça colonizada. Não precisa ter milhões e milhões para ser uma pessoa legal. Você precisa, claro, ter consistência financeira. E é isso que o Edu vai te ensinar, cara. Vamos lá, eu vou te ensinar, vamos colocar, vamos organizar a tua vida. Dá pra ter prosperidade financeira. Sem essa ideia imbecil de ter que ser a pessoa que ganhou não sei quantos milhões, não interessa. É improvável, o sistema vai jogar contra você o tempo todo e quem vende essa ideia pra você tá mentindo. Então não caia no papo do Pablo Marçal e vem falar com quem entende, com quem tá preocupado com você, pessoa humana. Não só um número lá pra ficar fazendo curso. Domingo, essa aula é espetacular, é de graça, viu? despertasl.com.br. Faça a sua inscrição, é só colocar o seu e-mail, vai ser ao vivo, exclusivo, gratuito, para todo mundo, online, só aqui no ICL. Porque a gente está preocupado e quer que você ganhe uma grana também, né? Seja feliz também com o dinheiro, né? Não dependendo apenas dele, mas também ficar sem grana não dá, é ruim, né? Tá bom? Então corre para lá. Amanhã a gente volta, muito obrigado. Hoje eu tô no N2 lá, 6 horas da tarde, com a molecada lá do N2, com o Rodrigo, com o Chico e com a Gabi, tá bom? Esse é a Notícia Segunda Edição, tá começando a primeira edição agora, a gente vai até 12:30. Um beijo, tchau. Todo mundo sonha com a tal liberdade financeira. Mas o que é essa tal liberdade financeira? Ganhar um monte de milhão e nunca mais precisar trabalhar? Se for isso, esquece. Porque isso 99,9% das pessoas não vai conquistar. Mas a liberdade financeira que dá para conquistar é você construir uma caminhada que vai te permitir acumular patrimônio, que vai te permitir ter paz de espírito, porque suas finanças vão estar em equilíbrio, que vai te permitir sair das dívidas que você tem hoje. E é possível isso com conhecimento. E um conhecimento que não é tão sofisticado. Todo mundo consegue aprender. Eu preparei uma aula revolucionária, o Guia para a Liberdade Financeira. O passo a passo que vocês vão ter que seguir de uma maneira muito simples e muito prática para alcançar essa paz de espírito, para alcançar essa liberdade financeira. Essa aula incrível vai acontecer dia 13 de outubro, domingo, às 8 horas da noite. É gratuito participar dessa aula e você deveria participar com a tua família toda junto.